Pronto, já está gravando. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade foram nos desenhos complementares que eu chamei, que foi onde eu pedi para vocês colocarem pontos elétricos e pontos de hidráulica. Não, a dificuldade maior não é nem nos pontos. Por quê? Vocês ainda não estudaram elétrica e hidráulica. Vocês ainda vão estudar, que é uma disciplina que chama instalações prediais. Mas na representação. Então, assim, por mais que eu tenha dado uma legenda ali, seja coisa simples, e vocês não precisam entender ainda de elétrica, mas vocês sabem que, por exemplo, na bancada do banheiro é importante ter uma tomada, porque isso é senso comum, né? Sei lá, para ligar o secador, a escova elétrica, o que for, carregar o celular, o que for. Vocês já sabem que precisa ter uma tomadinha ali. E aí a maioria não conseguiu representar isso de uma forma legal. Colocou lá o símbolo, mas não conseguiu me mostrar tecnicamente, em desenho, o que significa aquilo ali. Então, como que a gente faz isso? Ó? Só voltando aqui um desenho. Está aparecendo o meu CAD para vocês? Sim, está aparecendo muito bem. Legal. Sim. Então, esse aqui é um banheiro muito simples, vocês estão vendo? É um banheiro de uma casa existente, de uma reforma. Aqui, ó, eu tenho uma tomada 220, vocês estão vendo? Ela está vermelha, porque na minha legenda, vermelho são os pontos novos. Isso tudo é legenda, vocês não têm que decorar isso. É legenda, a legenda de vocês é que vai explicar. Na casa tinha uma tomada 110, então só podia comprar chuveiro 110. Significa isso, que o chuveiro gasta mais energia ainda, 220 é mais econômico. Então, o que a gente fez na obra? Trocou essa tomada de 110 por 220. Por que eu não cotei essa tomada? Porque ela vai ficar no mesmo lugar, é uma reforma. Então, eu não fiz uma cota aqui, mostrando onde ela está, certo? Se ela fosse uma obra nova, eu teria que cotar. Eu ia vir aqui com uma cota, gente, ia pôr uma cota, certo? E aí eu ia falar, ó, 37 centímetros da parede, você vai pôr uma tomada 220 volts. Que altura? A altura que está na legenda. Vai estar lá, altura 210, 220, vai estar lá na legenda, certo? Aqui na bancada, o que eu tenho? Um interruptor, que é vermelho porque está novo. Então, S é o símbolo de interruptor. E aí eu vou explicar para vocês também a diferença de interruptor simples, intermediário e paralelo de novo, que isso é importante também. Vocês vão aprender mais para frente, mas é bom vocês saberem. E aí aqui tem uma tomadinha média de bancada, na altura da legenda, certo? E esse aqui é um símbolo que está de outra cor, porque está na minha legenda de luminotecnia, que é uma arandela. Então, eu quero ter uma arandela aqui do lado, eu quero ter uma caixinha, que vai ser 4x2, porque só tem uma tomada, e um interruptor, então ela vai ser 4x2, que é aquela retangular, não é aquela quadradinha que cabe 6 botões, é aquela caixinha de elétrica que cabe até 3. Isso eu não preciso colocar, que ela é 4x2, porque o cara entende que se só tem 2 coisas para colocar, ele vai especificar e colocar uma caixinha chumbada de 4x2. E aí eu coloco aqui. Tudo bem? E aí aqui, ó, eu tenho o meu interruptor que acende a tomada 9. E aqui eu tenho o meu interruptor que acende a luz 8, tomada não, a luz 9, e aqui eu tenho o meu interruptor que acende a luz 8. Então, eu coloquei um interruptor lateral para acender a luz da bancada. Por isso que eu coloco S8. O resto da casa inteira está numerado, luminotecnia. Então, eu coloquei interruptor 8, interruptor 9. Porque eu entro aqui e acendo. Vocês estão vendo que eu aumentei a porta? Porque essa cliente, ela tinha receio de ficar cadeirante com o tempo, de ficar idosa e precisar de uma cadeira de rodas. Então, eu aumentei essa porta para 90 centímetros, certo? Quando eu aumentei essa porta para 90 centímetros, o interruptor existente, ele ficou bem onde eu vou quebrar a parede. Então, eu tenho um símbolo aqui que é relocar. Tudo que está azul lá na minha legendinha está escrito relocar. Aí o eletricista sabe que ele tem que tirar esse ponto existente daqui. É óbvio que ele vai sair daqui, porque ele vai quebrar a parede, certo? Mas ele sabe que ele tem que recolocar aqui. E sem tomada. Eu não quero mais essa tomada. Eu não preciso dela aqui. Então, eu ponho só o interruptor.
Certo? Deu para entender? Então, é assim que a gente faz, que a gente coloca. Tudo bem? Sim. Aí... Ô, Dani, eu tenho uma dúvida. Fala. Só por esses exemplo, dois que estão errados aqui, ó. Que é só esse. Pode falar. Tá. Você fez o projeto certinho aí, né, na parte desse banheiro e tal, e aí você vai imprimir essa folha no projeto pro rapaz da elétrica que vai estar Isso, ó, é executando, uma folha certo? de projeto. Uhum. Tá, mas, então, aí no caso, essa vai ser colorida. Essa vai ser colorida. Se não for colorida, ele não enxerga. Tá. Sim, vai ser colorida. Isso. E aí a legenda vai junto, estão vendo? Ó, pontos relocados, pontos novos, vermelho, pontos anulados, verde, pontos mantidos, continuem preto. Certo? Entendi. Ótimo. Então, é assim que a gente coloca os pontos, e aí a gente sempre coloca a cota de onde vai ficar a tomada, senão o cara vai pôr onde ele quiser. Aqui, ó, existe uma cota que você edita e você coloca centro da bancada, porque eu quero que ele ponha no meio. Ele vai saber que é para ele medir o tamanho e dividir no meio, certo? Então, ele vai conseguir fazer. Por quê, gente? Porque essa bancada já existe lá, é existente. Se não fosse existente, eu tinha que colocar a medida. O resto, a gente vai cotando, ó. E aí, como que eu coto? Eu não coto uma, depois a outra, eu vou cotando em sequência. Quando tem um monte de ponto na parede, vocês estão vendo? A gente vai cotando na sequência. Então, da parede até esse ponto, 95 centímetros. Desse ponto até o próximo, 65 centímetros. 15 centímetros. E assim vai. E aí, o cara sabe onde colocar cada caixinha. Certo? Então, é muito importante que isso esteja claro no desenho. Quais são as cotas? Qual é o lugar que eu quero colocar o meu ponto? E aí, eu tenho o hábito de colocar a tomada e por uma vez, porque ele sabe que é uma tomada. Aqui tem 3 tomadas. Por que eu tirei, ó, existente? Já tinha uma existente de 3, por que eu pus uma nova? Porque eu quero que um plug seja de 20 amperes. Aí vocês vão aprender isso mais pra frente. 20 amperes é uma tomada que tem um buraquinho mais grosso, que é para equipamentos que demandam mais energia elétrica. Tem uma wattagem maior. Tipo, tem umas cafeteiras que são 20 amperes. Às vezes tem uma tomada que não entra por causa disso. Aí o povo vai lá e põe adaptador e pega fogo depois, não pode. Certo? A fiação tem que estar pronta para isso. A tomada é para isso. Torra. Tudo bem até aqui? Então, assim, eu não estou ensinando elétrica para vocês, eu estou ensinando desenho. É importante que tudo esteja cotado. Tudo bem? Aí, os interruptores, e aqui não, deixa eu ver, aqui não tem o exemplo. Então, eu vou fazer um exemplo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu entro no quarto, eu tenho aqui o interruptor que acende o 18, que é a luz central, certo? Se eu tenho uma cama de casal, vamos supor que essa cama aqui fosse uma cama de casal. E aí eu quero pôr interruptor desse lado, no criado mudo da mulher, e desse lado, no criado mudo do homem, ou 2 homens ou 2 mulheres, tanto faz, certo? O que eu faço? Se eu tivesse só um interruptor, ele ia ser um interruptor paralelo, que é SP. De quem? Do 18. Certo? Então, eu tenho um interruptor principal e o paralelo. O paralelo acende e desliga a mesma luz que aquele interruptor acende e desliga. A gente usa muito isso em quarto e em quintal, fim de corredor, certo? Para não ficar no escuro. Se eu quiser ter um em cada criado mudo, eu coloco um intermediário. Então, é SI, intermediário. Então, eu vou ter o interruptor principal, o interruptor intermediário e o paralelo. Eu sempre vou ter um em principal e um paralelo. Tudo que tiver no meio é intermediário. Se eu quiser pôr mais um aqui, por algum motivo, ele é intermediário também. Eu posso ter quantos intermediários eu quiser. O último é sempre o paralelo, o primeiro é sempre o principal. Certo?
Certo. Dani, tem uma pergunta. Pergunta. Esse 18 aí é a numeração da quantidade de interruptores que tem na casa? Não, esse é a numeração desta lâmpada. Entendi. Esta luminária aqui, ó, que pode ter 1, 2, 10 lâmpadas, essa luminária é a luminária número 18. Quem acende ela é esse interruptor. Porque o eletricista, ele tem que saber, quem define o que vai acender onde é a gente, somos nós os arquitetos, é a gente que define o que a gente vai acender onde. Quando eu tô aqui, ó, Vinícius, numa sala, por exemplo, ó, eu tenho a luz 1, certo? Certo. Aí eu tenho uma arandela 2 aqui, outra arandela 2. Eu quero que elas acendam juntas, tá vendo? Por isso que as duas chamam 2. Quando eu apertar o botão 2 aqui, ó, no interruptor, as duas vão acender ao mesmo tempo. Sim. Tudo bem? Tudo. Então, aqui nesse interruptor, eu tenho uma caixinha 4x4, que é quadradinha, cabe em 6 botões, porque eu estou acendendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Eu não estou acendendo só a minha sala número 1 e as minhas arandelas número 2. Eu também estou acendendo o 1A, eu também estou acendendo o 3, o 4 e o 5. Quem é essa gente toda? Ó, o 3 são as arandelas da garagem. Estão vendo? Sim. Porque eu quero acender lá da minha sala. O 4, eu já nem sei onde está. Certo? Eu não sei onde está, mas ele está em algum lugar. No jardim, Dani, do lado do carro. Oh, Jesus, obrigado. De nada. Aqui? Olha, como você enxergou isso, gente? Escondido aqui, ó. O 4. Porque eu quero acender o jardim separado. Eu posso ter uma iluminação. Aí é para economizar energia, certo? Eu posso iluminar minha garagem para chegar com as coisas e tal, mas eu não preciso necessariamente acender o jardim. Mas um dia que eu estou ali na garagem, sem os carros, é um condomínio aqui, eles ficam bastante na garagem como se fosse uma varanda, sabe? Com o portão aberto. Sim. Então, eles podem querer acender o jardim também, mas pode acender sempre separado. E aí eu acendo também o 5, que é lá o corredor lá de fora. Eu quero poder acender o corredor lá de fora da minha sala. Não quero pôr esse interruptor aqui, ó, ir até lá para acender. Eu acendo do conforto da minha sala. Entenderam? Para poder ir para o fundo. Exatamente. Agora, olha, vocês estão vendo esse 5 que está acendendo aqui? Olha onde eu quero acender ou apagar ele. Lá da cozinha. Porque vocês concordam que ele é um corredor que eu saio pela cozinha também? Eu quero poder apagar ele aqui também. Então, o que ele é? Um paralelo. Lá da sala. Então, o eletricista sabe que ele vai ter que fazer uma ligação lá da sala e até a cozinha. Um paralelo dessas luminárias 5 aqui. Tem projeto de elétrica que a gente faz umas linhas assim, certo? Como se fossem uns varais ligando assim. Eu não faço isso porque o desenho fica extremamente confuso. O desenho de elétrica do engenheiro é assim, porque ele tem que ligar e anotar se é fase, se é neutro, que é outra coisa que vocês ainda vão aprender. Mas eu não faço na arquitetura porque fica confuso. A gente mandando isso para o engenheiro eletricista ou para um eletricista, ele entende claramente o que a gente quer. Certo? E aí, ó, percebam como é que esse desenho tá. As paredes, vocês estão vendo que as paredes estão grossas? Estão com uma espessura grossa de linha? Por que elas têm uma espessura de linha mais grossa? Para fazer diferenciação das janelas? Sim, mas por quê? Por que elas estão grossas na planta? A planta é um corte também, não é? A planta não é um corte da casa a 1,40 m, 1,50 m de altura? Sim. Ela é um corte. Tudo que é cortado precisa parecer mais grosso que o resto, para eu ter essa sensação de profundidade. Se eu estou cortando a minha parede a 1,40 m aqui, ó, a minha cama tem 1,40 m de altura? Não. Tem. Então ela está lá embaixo, vocês concordam? Então eu desenho ela mais fina. Certo? Só que aí eu não vou desenhar um armário com uma linha grossa sendo cortado. Aí também é um senso comum de desenho. Você não vai desenhar o guarda-roupa super grosso porque ele está sendo cortado, apesar de o certo ser isso. Como esse desenho é de arquitetura, o que é importante enxergar são as paredes. O layout, ele é um segundo desenho.
Então, ele fica todo cinza claro. Ainda mais um desenho de elétrica, que o pedreiro não precisa, o eletricista não precisa enxergar esse desenho colorido que o Wagner perguntou. Então, eu não posso deixar poluído o desenho. Eu recebi muitos desenhos de vocês com essa poluição, que eu não conseguia enxergar direito a elétrica, porque o resto estava muito grosso. Os desenhos estavam com uma espessura muito grande, tudo junto. Inclusive a cota. A cota, ela não pode confundir com desenho de parede ou com desenho de elétrica. Por isso que a cota de elétrica eu faço colorida. Entenderam? E aí, como é que acontece essa representação de que isso tudo está sendo cortado? Como é que isso está lá no meu model? Vejam se mudou para o modelo. Mudou para a tela preta? Mudou. Bastante coisa. O meu desenho é todo colorido, vocês estão vendo? Ele não é branco. Ele é todo colorido. Por quê? Porque o cian é a linha que a gente faz a alvenaria. Tem uma espessura maior, porque ele vai estar sempre cortada. Certo? Então, ele está cian. Os caixilhos também estão sendo cortados. Mas aí, para diferenciar, como o Vinícius falou, você deixa ele um pouquinho menos espesso, amarelo. Então, ó, o desenho é todo colorido. Ele não é preto e branco. E eu consigo enxergar nesse desenho que existe uma profundidade, porque eu sei que o cian é o que está mais para cima. E o vermelho é o que está mais para baixo. O cinza é o que está lá embaixo no fundo, entendem? Por isso que é tão importante desenhar colorido. Dani, se a planta for, por exemplo, uma planta de interiores, o mobiliário ficaria com a espessura da linha mais grossa do que as próprias paredes ou não faria essa diferenciação? Não. Ele nunca fica mais grosso que a parede, porque ele nunca vai, em geral, ele não é cortado. Mas aí ele não fica cinza claro, ele fica, você pode usar uma linha vermelha para ele aparecer. E aí eles vão derrete, vai ser o que a gente chama de desenho humanizado, né? Humanizado. E aí tem uma corzinha. Mas ele ainda é técnico. Ó, eu vou abrir um de layout para você entender. Vocês estão vendo aqui? Abriu o layout? Sim. Sim. Olha lá. A minha linha, ela não está mais cinzinha claro, ela está vermelha, certo? E aí, lembrando, gente, tem um artifício no AutoCAD que se chama desenho referenciado, que eu não tenho esse desenho copiado um monte de vezes, porque isso dá margem de erro. Isso aí, depois eu ensino vocês em um outro momento. Eu tenho esse desenho como base, e aí eu mudo a layer layout para cinza no desenho de elétrica. É o mesmo desenho que eu uso. Eu uso uma base de desenho em todos os meus novos desenhos. Depois eu explico isso, que é um pouco confuso. Tá? Mas tá vendo, Vinícius? Aqui, o layout está em vermelho, todo achurado, bonitinho. E olha a cota é cinza. Por quê? A cota não pode confundir com o desenho de parede, nem com layout. Vocês estão vendo aqui na plotagem, ó? Se eu fizer a cota, ó, se eu deixar a cota, deixa eu ver se eu mudar aqui, se ele muda. Olha lá, mudou. Vocês estão vendo? Se eu deixar a cota grossa, isso pode confundir a pessoa que está lendo o desenho. Imagina todas as cotas desse desenho nessa espessura grossa, assim. Estão vendo? Eu confundi com a Confunde com a espessura da parede. Confunde com tudo. Por isso que a gente deixa cinzinha claro. Vai ficar mais fácil de visualizar. Certo? Aí esse é o desenho de layout. É a mesma planta, vocês estão vendo? Só que ela tem essa cara, quando eu estou mostrando para o meu cliente o layout do projeto dele. E aí tem uma outra cara, quando eu estou mostrando para o cliente o desenho de elétrica dele. Certo? Certo. Joia. Então, ó, o de elétrico fica com uma outra cara. Agora, o que é importante para mim é a elétrica, não é mais o layout. Então, o layout está todo cinza claro. E é por isso, por causa desse desenho referenciado, que ajuda vocês a não ter erro e a não ter retrabalho de ficar, por exemplo, o cliente mudou um negócio no projeto, eu já estou fazendo executivo. Eu
Eu vou ter que arrumar um por um todos os desenhos, elétrico, hidráulico, iluminação, detalhamento de não sei o quê. Não, você muda só a base e aí todos eles se alteram ao mesmo tempo, que é o desenho referenciado. Eu ensino vocês depois isso. Alguma dúvida até aqui? Não. Esse é o desenho de elétrica. O desenho de hidráulica, deixa eu fechar aqui. O desenho de hidráulica é a mesma coisa. Nós, arquitetos, a gente indica os pontos de hidráulica, onde a gente quer que as peças hidráulicas estejam. A gente não indica a tubulação, a gente não faz o projeto isométrico, de onde está subindo, qual é a espessura da tubulação. Quem faz isso é o engenheiro hidráulico. O engenheiro civil que trabalha com projeto hidráulico. Certo? O que a gente faz em obra pequena é indicar os pontos e o encanador vai fazer a tubulação, que é padrão em casa. 90% das casas tem a mesma tubulação. Então, o encanador já sabe. E vocês vão aprender na aula de hidráulica para vocês terem noção para o encanador não fazer errado. Sei lá, vai pegar um encanador inexperiente, o cara vai lá e pega uma tubulação errada, vocês sabem o que está acontecendo. Tá? Mas não é obrigação nossa projetar projetos hidráulicos. Não é atribuição nossa. Aí, no projeto de hidráulica da arquitetura, a gente indica os pontos de hidráulica. Então, a gente coloca lá, ó, aqui tem um chuveiro. Tá, peraí, gente. Então, a gente coloca lá. Aqui tem um chuveiro. Aqui tem uma alimentação de água para banheira. Aqui tem uma ducha higiênica. Aí tem um vaso. O vaso com a válvula dual flux, que eu especifiquei aqui. Aqui tem a cuba e o esgoto. Aqui tem o ponto de gás, que a gente coloca no projeto hidráulico, porque passa uma tubulação, junto com a tubulação hidráulica. Tanque, ponto de ar. Então, vocês colocam os pontos principais. Tem projeto que eu detalho e coloco aqui, ó, 10 centímetros para lá. A entrada de água quente, 10 centímetros para lá. A entrada de água fria. Tem projeto que o cara já sabe, o meu empreiteiro já sabe a distância, eu coloco só água fria e água quente, que ele já sabe que é 10 centímetros para lá, 10 centímetros para cá. E aí, de novo, o que é importante? Cotar esses pontos. Então, mostrar claramente no desenho aonde estão esses pontos, porque isso vai mudar totalmente. Se isso aqui estiver errado, muda totalmente o projeto de vocês. E aí, lá na minha planta, ó, no meu desenho, quando ele está plotado, de novo, eu enxergo tudo preto e branco. O layout, clarinho, porque ele não é importante. O importante são esses eixos que eu estou traçando aqui das coisas. E aí eu vou lá e coto. Da parede para cá, 50 centímetros, eu tenho meus pontos de água fria, quente e esgoto. 85 centímetros, eu tenho meu vaso sanitário. Mais 35, eu tenho minha ducha higiênica. Certo? Então, assim, na verdade, não tem muito segredo. É simples. Só que precisa estar muito bem representado graficamente. Oi, pode falar. A altura você também coloca? Ou quando é obra pequena, então, quando é obra pequena, simples, assim, eu não coloco porque eles também já sabem de cabeça. Entendeu? Isso, e quando é obra mais complexa, vem lá no projeto do engenheiro. Vem todas as alturas bonitinho. Mas isso aqui é meio padrão. Todo mundo sabe que faz obra, sabe as alturas já desses pontos, entendeu? Então, não especificamente eu teria que colocar. Na verdade, deveria, mas eu não coloco porque a minha equipe, por exemplo, faz obra comigo, já sabe tudo de cabeça, entendeu? Eu vou lá na obra e confiro. Certo? Então, não é que não tem que colocar, mas aí no dia a dia, na prática da obra, não faz muita diferença, até porque geralmente esse tipo de coisa a gente coloca, eles vão lá e fazem do jeito que eles querem, né? Como eu falei. Por isso que a gente tem que estar sempre na obra, para não errar, para não fazer nenhum absurdo, entendem? Mas aí no exercício que eu dei para vocês na aula, eu coloquei as alturas, que era para vocês verem que tem altura, certo? Na aula tem, no desenho da aula tem as alturas.
Tá bom? Então, é muito simples, ó. O desenho de hidráulica é só isso. Só que eu preciso enxergar claramente. Então, acho que o mais difícil, assim, de algumas correções dos desenhos de vocês, é que eu não conseguia nem enxergar o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era cota, o que era eixo, ou então faltou ducha higiênica, ou faltou vaso sanitário, esse tipo de coisa não pode acontecer. Tudo bem? E aí a mesma coisa, desenho colorido. Aí, ó, no detalhamento que vocês fizeram. Detalhamento de banheiro. Detalhamento de banheiro é sempre uma planta, certo? Com 4 cortes ou 4 elevações, para eu enxergar as 4 vistas. Eu estou detalhando. Se eu vou detalhar, eu tenho que mostrar tudo, certo? Então, o banheiro está aqui e a planta. Tem as medidas, cotas principais, ó, cota do tamanho do box, cota do espaço da banheira, ó, onde está a minha barra, PCD, que é uma barra que essa que a gente precisava. Aqui o tamanho da bancada, eu coloco as medidas principais e lá no detalhamento eu vou colocar paginação de revestimento, paginação de revestimento, nicho. Então, se eu construir um nicho que está aqui, ó, o nicho está aqui em planta. Ele tem que aparecer lá na vista, certo? Tem que enxergar ele. Detalhamento da minha bancada, posição do tamanho do meu espelho. Aí, o que eu falei para vocês? Tecnicamente, dei bronca um monte de gente. Não existe cota horizontal em desenho de corte. Porque vocês não podem aprender isso, porque se vocês vão chegar no TFG vão ter problemas graves com isso. Mas a gente coloca em um ou outro desenho para ficar mais prático. Porque se o cara tiver que olhar essa medida do espelho lá na planta e olhar, o espelho nem aparece direito aqui. Então, uma ou outra medida a gente coloca. Mas sempre evitar isso. Porque o certo é, desenho de corte só tem cota em altura. Tá? E aí é um corte. Corte é uma dificuldade também que eu vi vários alunos. O que é um corte? Estou cortando a minha construção. O que eu tenho na minha construção? Tem parede, tem uma laje. Em geral, a laje está apoiada na minha parede. Né? E aí, quando vocês estudarem estrutura, vocês vão ver que também aparecem uns elementos que são chamados vigas. Certo? A viga vai estar aqui, a minha parede vai estar aqui, eu vou ter uma viga aqui, ó. E minha parede vai estar embaixo. Mas não passa viga em todas as paredes, vocês vão aprender isso também. Então, eu não preciso representar, porque esse detalhe não é o corte da obra, esse detalhe é um corte do banheiro. Mas eu preciso, pelo menos, mostrar a diferença de uma parede para a laje. Tudo bem? Eu vi muito desenho que estava assim, ó. Que, tipo, era uma coisa só. Isso aqui não existe em arquitetura. Não existe um elemento só. A não ser que a gente construa tudo chumbado junto, estrutural de concreto. É praticamente inexistente. Então, a gente representa o corte da janela. E aí, quando eu corto a janela, gente, a parede que está sendo cortada está aqui. Mas se eu estou cortando a janela, eu tenho a minha parede que está passando no meu corte da janela lá no fundo. Então, essa linha, essas duas linhas vermelhas são a minha parede em vista, que está lá no fundo do vão da janela. Certo? Tô passando o corte aqui, ó. Se eu estou passando o corte aqui, ó, olhando para lá, eu estou cortando as paredes, certo? Que estão em cima e embaixo da janela, mas aqui na janela tem um vão, tem um buraco. Então, eu enxergo essas duas linhas aqui em vista. Tudo bem? Então, isso é um corte. Mesma coisa para a porta. A porta vai aparecer lá. E aí, nesse desenho, o que eu enxergo? Eu enxergo a bancada sendo cortada, o que é importante para um detalhamento de banheiro. Eu enxergo o meu rodapé cerâmico, uma peça do piso. Um piso vai lá e põe uma peça do piso de rodapé. Estão vendo? Aí faço o detalhamento, aqui vai ser um revestimento,
que aqui estava especificado uma pastilha, depois mudou na obra. Olha lá o meu nicho. Coloquei a profundidade do nicho aqui, não na planta, para ficar mais fácil de visualizar, apesar de não poder cotar, certo? O nicho também, ó, coloquei a cota horizontal para ficar mais fácil do cara da marmoraria enxergar. Mas evitar. Por que evitar? Porque confunde o desenho também. E aí a gente faz o detalhamento de cada área molhada. Por que elas são importantes? Porque elas têm detalhes de revestimento, elas têm detalhes de bancada, elas têm detalhes de... que um quarto, por exemplo, não tem. Eu não preciso fazer elevação de tudo, certo? Até porque eles vão aparecer nos desenhos de corte. Deu para entender aqui? Se vocês repararem, aqui não tem paginação de piso e nem de revestimento. Isso aqui vai aparecer em outro desenho. Eu pedi para vocês fazerem aqui, porque vocês só fizeram um detalhamento para mim. Tem alguma dúvida aqui? Não. Por enquanto, não. Beleza. Aí tem um desenho que chama piso e acabamentos. Nesse desenho, que é um pouco mais complexo, tem essas bolinhas que eu mostrei para vocês, que vão lá no memorial descritivo. Então, é piso, parede, teto, rodapé, que vão estar linkados lá no memorial descritivo, que é uma lista dos acabamentos, de tudo que vocês estão colocando na obra. E aí tem o detalhamento de paginação de piso. Então, esse piso aqui, ó, da casa, ele começa aqui. Quero que ele comece aqui. E aqui eu tenho uma soleira, ó, S1, lá no meu memorial descritivo tem S1 igual a soleira de não sei o quê. S2 é soleira de outro material, S3 é soleira de outro material, e assim vai. Certo? Então, eu tenho uma soleira, e aí eu começo o meu piso. Porque aqui eu tenho outro piso e tenho outra altura, um pouquinho mais baixo, né? Tem um degrau entre o quintal e a sala para não molhar quando chove. Então, meu piso começa aqui diferente, é outro piso, outro material. Então, eu quero que minha paginação comece aqui. Se ela começa aqui e vai embora, ó, eu não tenho outra indicação de começo de paginação, porque ela foi embora pela casa inteira, certo? É a mesma paginação que entra nos quartos, estão vendo? E aqui, ó, eu tenho um B3 que é baguete. Baguete é a soleira que fica só embaixo da porta, porque eu não quero enxergar uma soleirona grossa. Eu quero enxergar só uma baguetinha embaixo da porta. Certo? Ou então, se eu não quiser pôr baguete, eu vou direto também para o piso. Por que tinha essa baguete aqui? Porque esse piso do quarto ia ser outro piso, de madeira. Aí depois, no fim, virou tudo o mesmo piso, e aí ficou uma coisa só, sem baguete. Certo? Então, assim que a gente indica a paginação de piso, que eu mostrei para vocês, com esse símbolo aqui, ó. Aí o cara consegue entender onde vai começar. Ô, Dani, Oi. mas que nem você falou que seria um piso diferente nos quartos. Se fosse um piso diferente, teria que fazer uma outra paginação, mostrando o início? Ah, tá. Teria. É porque aqui tinha uma outra paginação. Só que aí, como mudou no meio da obra, resolveu colocar piso frio em tudo, aí eu só dei um match e deixei a mesma coisa aqui para o cara entender que era para continuar, entendeu? Mas nem a baguete instalou daí. Aí teria que fazer outra paginação. Certo? Entendi. Certo. Beleza. Aí detalhamento de cozinha, a mesma coisa que de banheiro, só que para cozinha. Máximo de informação que vocês puderem colocar sempre é importante. A paginação, em geral, segue a paginação do piso quando o revestimento é igual. Se não é, o cara respeita o que vocês colocarem nas vistas. Certo? E aí os desenhos são mais complexos de cozinha, porque a gente enxerga um monte de coisa acontecendo. E aí os cortes, ó, gente, super importante. Então, isso aqui é arquitetura, não é arquitetura de interiores. Tem uma planta, não tem? Da casa, vou passar vários cortes. Então, estou lá passando corte A, B, C, D, E. Tenho 5 cortes. Que o meu software BIM vai gerar automático. Não preciso desenhar se o meu modelo estiver construído certinho. Se não souber ainda, eu vou ter que desenhar na mão. No AutoCAD, no 2D.
Então, ele passa, onde ele passa no térreo, ele passa no mesmo lugar, no superior. E na cobertura também. Planta de cobertura. Aí eu vou lá e desenho meus cortes. Essa casa tem um monte de desnível, igual vocês estão fazendo lá a casa da disciplina de terça-feira. Então, a gente enxerga esses desníveis. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó, importante para a aula de amanhã. Vocês estão vendo essa linha aqui, pontilhada? Ela é o perfil natural do terreno, que não deixa de existir. O que vai acontecer é que, aonde o meu perfil natural do terreno tem uma casa construída, eu vou cortar a terra. Embaixo da minha laje, do meu contrapiso, vai continuar tendo terra, certo? Aonde eu não tenho terra, ou eu vou fazer um caixão perdido, que a gente chama, que é um lugar que não é acessível, ele é todo construído fechado, ou eu vou encher de terra. Eu vou fazer um aterro. Aterrado, vou encher de terra. Nesse caso, a gente fez caixão perdido. Meu perfil de terreno continuou. Embaixo do deck da piscina deles, ó, vocês estão vendo o deck aqui? Embaixo do deck da piscina tem um buraco. E lá embaixo está o perfil natural do terreno. A gente optou por não pôr terra aqui. O que o cara vai fazer na obra é jatear isso aqui com concreto para não ficar crescendo grama. Senão tem que ficar entrando embaixo do deck de tempos em tempos para cortar e não dá. É inviável porque é muito baixinho. Vocês estão vendo que é baixinho? Dani, essa opção de fazer esse caixão é para não colocar terra e ficar mais caro a obra? Sim, também. Porque aterrar é mais caro do que fazer a laje. Porque a piscina vai ter que ter uma laje de estrutura mesmo, entendeu? Sim. Não precisa. Como ele vai ficar fechado, aí em alguns momentos você pode usar ele como um depósito, né? Tipo, aqui é alto, tá vendo? Vocês podem usar como depósito. A gente não usou porque é um espaço muito apertado. Então, o cara não ia usar para nada, né? 85 centímetros. Mas pode virar um depósito, certo? Entendi. Então, ó, tem que tomar cuidado com os cortes. Lembra que eu falei para vocês que a laje está sempre apoiadinha, ó? Então, a laje lá do superior, aqui tem a cobertura, que é um telhado. Aí, aqui eu tenho uma laje. E aí, minha laje está apoiada onde? Na minha viga. Essa casa é de estrutura metálica, então tem uma viga metálica passando aqui. Vocês estão vendo? Um I? É minha viga metálica. Embaixo da minha viga metálica tem fechamento, que a gente chama. Quando a parede não é estrutural, ela é de fechamento. Então, eu fecho com alvenaria ou com outro sistema construtivo. E aqui, ó, eu pedi para ele encher a parede para eu não enxergar a viga por dentro. Então, fora dessa casa, eu enxergo a viga passando, linda. Dentro, eu não quero enxergar. Então, eu fecho. Tá? Aqui pode ser um enchimento de tijolo, de drywall. Aí o cara vai ver a melhor forma de encher isso na obra. Dani, O cara é o construtor. se nesse caso o cliente não quer ver a viga nem para o lado de fora, nem por dentro, ela fica centralizada e tampa dos dois lados. Exatamente. Ah, tá. Mas aí você não precisa necessariamente fazer estrutura metálica. Você pode fazer de concreto. Fica mais barato. Ah, entendi. Tá? E aí aqui, ó, tá passando minha janela, ó. Tem um peitoril de 20 centímetros. Aí eu tenho uma janela que tem um caixilho, uma parte fixa, uma parte que corre. Lá em cima tem minha viga. Aí o que eu tenho aqui de novo? Outra laje, gente, estão vendo? Uma laje apoiada em vigas de novo. E aí embaixo dessas vigas tem paredes de fechamento ou não tem nada. Essa viga vai descarregar em um pilar em algum momento. Ela não fica voando, certo? Ela tá lá e em algum momento elas duas descarregam. Estão aprendendo isso em resistências materiais. Então, já viram isso? Certo? Eu sempre tenho viga descarregando em pilares. Mas aqui, de novo, o que é importante? Que a gente entenda o desenho. Então, vocês entendem que eu enxergo um corte da casa inteira? Como se eu estivesse pegando uma faca mesmo e cortando a casa e enxergando o que tem ali nesse corte. Certo? Então, comecem a desenhar cortes com as estruturas que vocês sabem que existem. Vocês já estão aprendendo laje, pilar, já comecem a simular isso. Eu vi alguns alunos que desenharam super bonitinho, assim. Aqui embaixo tinha, tipo, uma paredinha como se fosse a fundação.
Então, é legal isso, porque a gente já vê que vocês têm uma noção do que é uma construção. Isso é muito importante aparecer no desenho de vocês. E aí, a gente faz vários cortes, certo? E aí, depois dos cortes, tem também os desenhos de fachada, que mostram as fachadas, onde aparecem as vigas metálicas, estão vendo? Ó, nesse caso que eu mostrei para vocês. Isso aqui é complexo de desenhar, não é fácil de entender, ainda mais num projeto desse, que é mais complexo. Mas por isso que vocês têm que ir treinando com desenho pequeno, para que a representação fique clara assim. Tudo bem? Eu vou pegar as pranchas em PDF desses desenhos e vou colocar para vocês no Moodle. Porque aí, se vocês quiserem olhar com calma depois, na hora que estiver fazendo em casa, fica até mais fácil. Outra coisa que eu vi que vocês tiveram dificuldade, e tudo bem também, porque isso aí a gente vai aprendendo também trabalhando, porque iluminação é complexo, gente. Iluminação, para a gente fazer direitinho, a gente tem que fazer um projeto, a gente tem que estudar luminotecnia. Luminotecnia é uma especialização. Para você ser um escritório que faz projeto luminotécnico, você tem que fazer uma especialização. O que a gente aprende na faculdade é saber o mínimo de iluminação, certo? A Isabela Soares está travando a internet, vai ficar no YouTube. Depois eu coloco o link no Moodle, do vídeo do YouTube. Então, o forro é importante, que a gente represente o forro. E aí, nesse caso, por exemplo, o que eu precisava era falar para o cara quantos metros quadrados tinha de forro, para ele orçar. Então, eu coloquei lá e fiz. Ó, tem um cortineiro e tal. E fiz muito simples, está lá a minha legenda, ó. Forro em gesso com tabica 2 centímetros, branco, esmaltado, altura 2,50. Eu não pus a altura em cada um, porque todos são a mesma altura. Então, lá na minha legenda está a informação que ele precisa, 2,50, certo? Então, esse é um projeto de forro muito simples. Esse aqui é um projeto que não é... Os forros têm alturas diferentes e os forros são diferentes, que é a mesma casa que vocês estavam vendo no corte. Então, o que eu faço? Eu coloco a altura, forro sem tabica, altura 2,40 metros, área 13,05 metros quadrados. Esse forro tem 13,05 metros quadrados. Esse aqui tem 2,40 metros de altura, 4,12 metros quadrados. Para o gesseiro orçar, fica mais fácil. Então, coloco lá a altura do pé direito, que vai ficar com o forro, porque se a minha casa tem 2,80 e eu estou pondo um forro a 2,40, vocês concordam que eu estou deixando um vão de 40 centímetros entre laje e forro? E aí, aqui tem outros forros, ó. Então, isso aqui é um outro forro. Como que o cara vai saber? Ele vai lá na minha legenda. O cinza mais escuro é forro de gesso acartonado sem tabica. O mais claro é uma placa de gesso sob a laje para igualar a textura aos forros de gesso, ou seja, uma placa colada. Esse desenho, essa chura, é um forro de madeira acompanhando a inclinação do telhado. Esse desenho é um forrinho de bambu, que está lá no terraço, na minha cobertura de vidro. E aí eu faço detalhe, ó. Eu tenho um forrinho de bambu aqui, vocês estão vendo, ó? Eu tenho a minha estrutura metálica, eu tenho a minha parede acontecendo aqui, eu tenho meu caixilho aqui embaixo, eu tenho uma cobertura verde, uma lajinha, estruturas metálicas passando, e aí eu tenho uma cobertura de vidro acontecendo aqui, ó, apoiada na metálica, certo? E aí eu quero um forro de gesso aqui embaixo. Então, eu vou lá e desenho ele. Faço um detalhe para o cara saber como é que eu estou pondo esse forro. Onde eu estou pondo esse forro. Esse é um detalhe super complexo da cobertura de vidro junto com o forro. Aí eu tenho detalhes mais simples. Ó, eu quero que essa placa esteja apoiada. Não é que o forro vai ser apoiado na estrutura. Mas eu quero que ele esteja apoiadinho na aba da minha viga metálica. Então, eu fiz lá um desenho, um detalhezinho. Esse forro, ele é estruturado, ele tem tirantes aqui, ó, que vão estruturar e prender ele na laje. A cada X centímetros vai ter toda essa estrutura.
O cara vai lá e põe as placas, vai parafusando as placas de gesso. Mas eu quero que ele seja apoiado, que apareça ele apoiadinho, como se ele tivesse apoiado. Então, eu faço um detalhe. E aí, fogos um pouco mais complexos, que a gente põe iluminação, é muito importante que a gente detalhe para a altura ficar muito clara, principalmente de sancas iluminadas. E aí, esse desenho que eu mostrei para vocês na aula é um desenho de uma empresa de iluminotecnia. Eles só trabalham com isso, eles sabem fazer. Eu, com a minha experiência, eu fiz curso também, porque eu saí da faculdade, eu não fui fazer especialização, mas eu fiz curso na Osram, fiz curso na Philips, para aprender um pouco mais de iluminação. Aí eu aprendi algumas coisas também. Mas na faculdade, vocês aprendem que tipo de iluminação existe, como funciona a onda de luz. Mas ninguém ensina para vocês qual é a altura que tem que ter, certo? Por isso que interiores eu estou aqui falando para vocês, já dando essas orientações. Quando vocês fizerem uma sanca iluminada, para a luz sair daqui de dentro, vocês precisam deixar pelo menos 12, 15 centímetros. Por quê? Essa lâmpada não está emitindo luz aqui para todo lado, como vocês aprenderam lá em iluminação? Tá. Essa luz, a luz, ela é geométrica, certo? O mesmo ângulo que ela é emitida, ela é refletida, certo? Só que ela é emitida em várias direções. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, não vai? Então, se eu quero que saia bastante luz, que ela ilumine mais, eu preciso deixar mais espaço. Se eu deixar pouco espaço, vai sair menos luz, porque não tem espaço para a onda de luz sair. Ela vai ficar presa lá dentro. Então, quanto mais iluminada vocês querem que a sanca seja, mais espaço vocês têm que deixar aqui. E aí, é óbvio, né? Vocês vão deixar 40 centímetros também, né? Então, por convenção, a gente deixa pelo menos 15 centímetros de uma sanca que vai iluminar funcionalmente o lugar. Tudo bem? Aí, se eu quero deixar só um efeito decorativo, que a gente chama de bafinho de luz, que é só uma luzinha fraquinha ali, aí eu posso deixar menos. O mínimo que eu deixo em todos os meus projetos é 7 centímetros. Então, quando vocês fizerem um desenho que eu recebi de alguns alunos, tipo, que tinha, sei lá, 2 centímetros, não vai sair luz dali. Eu só vou ver que tem alguma coisa ali, mas não vai, a luz não vai refletir, não vai sair. Entendem? Então, tem que deixar um espaço, porque é geometria, a luz precisa refletir. Ó. Se ela refletir aqui, ela vai ficar fazendo assim, ela vai ficar presa aqui dentro, entendem? Então, preciso deixar espaço. E aí, o que eu vi de mais errado nos desenhos de vocês? Não é a altura, porque vocês estão aprendendo isso e tudo bem. A maioria dos desenhos não tinha cota. Não tinha cota de qual é esse espaço aqui. Não tinha cota de qual era a altura do piso até o forro. E isso a gente precisa saber. O cara que vai executar o projeto de vocês tem que saber. Então, por mais que vocês tenham dificuldade ainda de saber o quanto é esse espaço, isso vocês ainda vão aprender um pouco mais na aula de elétrica, assim vai, nas aulas de projeto com a gente, porque a gente vai discutindo tudo isso com vocês ao longo de aulas de projeto. O mais importante é que vocês representem isso direito para a pessoa que vai executar. Se chegar um desenho na obra sem altura, o cara não vai saber fazer. E aí o problema não é que ele não vai saber fazer e perguntar para você, né? Você já fez o projeto. Nossa, o cara vai ficar falando pro cara? Você vai ter que ficar falando? Não, né, gente? A gente faz o projeto para não ter que ficar indo lá na obra falar, para gastar mais tempo útil nosso. Porque a gente é profissional. Nunca se esqueçam. A arquitetura não é hobby. A arquitetura não é favor, não é dica. A arquitetura é profissão. Então, o tempo de vocês é dinheiro que vocês estão produzindo no escritório de vocês. Então, o desenho tem que estar o mais detalhado possível para não terem que ficar consultando vocês. Mas aí, o pior que pode acontecer é o cara fazer o que ele quiser.
Se vocês mandarem sem especificação, ele pode fazer o que ele quiser, o que ele acha. E aí o gesseiro não sabe fazer iluminação. O encanador sabe fazer tubulação. Em geral, 85%, 90% dos encanadores sabem fazer tubulação direito. Mas o gesseiro não sabe fazer iluminação. O gesseiro, em geral, não sabe nem fazer gesso, para ser bem sincera com vocês, gente. O que mais tem de problema em obras de interiores é gesso, que fica torto. Agora, graças a Deus, tem um aparelho, que é tipo uma trena, que é um revolvinho, que eu esqueci o nome, acho que é nível, que ele coloca e aí gera uma linha vermelha, nivela, e ele vai lá e bate uma linha assim e marca, e aí eles estão fazendo um pouquinho menos torto. Mas é terrível, assim. Acho que é o pior profissional que a gente lida na obra, infelizmente, é gesseiro. Assim. Interiores é detalhe, e é o que aparece. Então, a gente precisa tomar cuidado com todos esses detalhezinhos. Certo? Se ele era, sobra para nós ainda, né? Sobra para nós. E assim, interiores, graças a Deus, as pessoas estão percebendo, né? O quanto é importante ter qualidade de vida, ter qualidade no espaço construído. Então, por mais que a arquitetura seja dissociado, né, de decoração, de design, eu acho que cabe muito a nós, assim, começar a pensar na nossa formação em cuidar desses detalhes quando a gente já pensa arquitetura. Para isso que serve essa disciplina, né? A gente entregar ambientes bem projetados, para não ter que chegar um designer de interiores depois e quebrar tudo, mudar um monte de coisa, porque eles nem podem quebrar, mas eles quebram, quebrar tudo, mudar um monte de coisa, porque o projeto de arquitetura não está bem pensado para encaixar interiores, certo? Então, é isso. Aí, eu vou colocar lá também o projeto dessa empresa para vocês. Não mudam, mas vocês já têm umas referências, pelo menos, de medida. Já ajuda um pouco também. Ó, isso aqui é uma calha de luz, estão vendo? Uma calha de luz construída com gesso, né? Então, ela tem 20 centímetros por 20 de espaço para sair luz. Aí aqui, ó, vem um acrílico apoiadinho. Claro que já tem soluções muito mais interessantes, né? O Gabriel mostrou algumas soluções para a gente já, que nem eu conheço, tipo, do gel lá, do LED que já tem o gel. Na minha época, a gente usava uma lâmpada que chama xenon, que deixa mais bonito, assim, a luz mais bonita possível, e colocava uma mangueira de gel por cima para dar o efeito. Agora o LED já tem, então já está evoluindo, então vocês têm que acompanhar. Eu também tenho, mas vocês têm que acompanhar também, né? O que está acontecendo por aí. A importância das feiras que eu falei para vocês. Bom, é isso. Alguma dúvida mais? Acredito que não, Débora. E olha lá, desenho colorido. Estão vendo? Tudo colorido. A hora que abre a folha, tudo lindo preto e branco. Ó. O que tem aqui de cor é a luminotecnia, porque esse desenho é de iluminação, então o que eu quero que salte é a iluminação, certo? E o gesso que é cinza. Mas o desenho de arquitetura é preto e branco. Certo? Bom, deu para clarear um pouco mais quanto ao desenho, como eles funcionam, como eles ocupam a cara deles? Então, agora a gente vai desenvolvendo nos projetos, nas assessorias de projeto das aulas de segunda e das aulas de terça. E aí, vocês vão perguntando. Se tiver dúvida, não tem obrigação de lembrar nada, de decorar nada. Se tiver dúvida, vai lembrando. Mas consultem os materiais, consultem as aulas. Porque também a gente não é o Google, né? Nós somos professores, né? Vocês estão com uma mania de perguntar as coisas